Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós começamos então um estudo sobre o Evangelho de São João. Mas antes da gente pegar a Bíblia em si, e aqui eu uso a Bíblia de Jerusalém, aliás, essa Bíblia é desde os meus tempos de teologia, depois ainda fiz pós em Bíblia e sempre utilizei esta Bíblia aqui. Tem quem goste também da Bíblia da edição Ave Maria. Eu gosto dessa aqui por causa do tamanho das letras, né? Mas nós vamos utilizar mais a Bíblia de Jerusalém. Tem a Bíblia Pastoral, tem a Tébia, não sei qual Bíblia que você tem aí sobre a sua mesa, mas é importante se ater, né, que existem várias traduções da Bíblia do original, né, o grego, da língua original, e que traz diferenças, é claro, né, mas a gente vai tentar buscar aí o sentido mais próximo possível do original. Bom, dos 4 evangelhos, nós temos então Mateus, Marcos e Lucas, que pertencem àquilo que nós chamamos de sinóticos. Sinóticos vem de ótica, né? Olhar, porque você consegue colocar Mateus, Marcos e Lucas um paralelo ao outro e com um olhar você consegue perceber que existem muitos textos que estão nos 3 evangelhos, né? Você consegue perceber, até parece que em determinado momento um copiou do outro o evangelho. João, ele está à parte disso, porque João traz relatos completamente diferentes, né? Por exemplo, a ressurreição de Lázaro, você não encontra nos sinóticos, você encontra somente no Evangelho de João. O nosso foco nesse estudo é o Evangelho de João, versículo por versículo. Tem quantos vídeos tiver, nós vamos estar toda segunda-feira com você, às 8h30 da noite, quando vamos subir o vídeo para que você possa acompanhar. Então tem aí na sua mesa a Bíblia, um caderno e um lápis para sua anotação. Eu também sugiro, sabe o que? Para você marcar a Bíblia, quem gosta de marcar a Bíblia, tem aquele giz de cera, mas não aquele bastão, aquele em forma de caneta, porque o giz de cera ele não vai sair, né? Não vai borrar a sua Bíblia, quem gosta de estudar dessa forma, né? E você tem uma variedade de cores que você pode ali fazer o jogo das palavras, né? Para melhor compreensão, para um melhor estudo também. Mas antes da gente entrar propriamente no texto bíblico, começando lá do prólogo, nós precisamos entender um pouquinho algumas coisas importantes. Primeiro, qual é a nossa motivação? Será que é uma mera curiosidade? Ou será que a palavra de Deus encontra abertura no nosso coração para que haja pelo menos um esforço da nossa parte na mudança da nossa vida, né? Um esforço de conversão? Talvez a primeira coisa é se analisar qual é a intenção do meu coração e deixar-se falar, né? Deixar que a palavra de Deus fale ao nosso coração e à nossa vida. Essa é a primeira disposição. Uma das coisas principais antes de se ler um texto bíblico é se perguntar quem escreveu este livro. Talvez você pode estar dizendo, foi João, Evangelho de João, logo foi ele quem escreveu. A teologia ela é uma ciência, e como ciência, ela tem o papel, né, tem o dever de questionar, de perguntar, de experimentar, de pesquisar, trazer respostas que amanhã podem ser contestadas e depois de novo propostas. Enfim, é uma ciência, né, que tem como seu objeto o próprio Deus, o estudo de Deus, e uma das áreas da teologia é, claro, o estudo bíblico. Ela não está fechada, ela está justamente aberta para trazer, então, tudo que se possa saber sobre os estudos teológicos, os estudos bíblicos. Não é uma pergunta tão fácil de se responder, porque os primeiros padres da igreja, né, diziam que o autor do 4º evangelho é João, né, o apóstolo João, um dos 12, né, um dos filhos de Zebedeu. Isso eles diziam. Mas depois a teologia foi também
conhecendo, né? Brown, por exemplo, que é um grande teólogo bíblico, ele dizia o seguinte, que o autor, né, não necessariamente João apóstolo, ele morava em Jerusalém, né, era uma pessoa muito íntima a Jesus, então conhecia Jesus, né, mas não pertenceria ao grupo dos 12. Né? Então tem esse testemunho também aqui. Mas enfim, independentemente, a gente precisa entender que a composição do Evangelho, tal como a gente conhece hoje, foi um processo muito lento, né? Que teve aí o seu início, talvez antes, né, da queda de Jerusalém, né, da destruição de Jerusalém no ano 70, e foi se construindo, né? E como que isso aconteceu? Então existiam anotações, existiam fontes, né? Alguém escreveu sobre os milagres de Jesus, algumas frases de Jesus, alguns acontecimentos, alguns milagres. Então essas listas, né, essas anotações, num determinado período, elas foram então trazidas, organizadas, né? Houve também o relato de testemunhas, a tradição oral, né? Uma história que se contava muitas vezes na comunidade. Então tudo isso foi fonte para que o autor do quarto evangelho e também dos outros evangelhos escrevesse de maneira ordenada o seu próprio evangelho. Então reuniu-se este corpo de materiais, né? Esse material todo foi meditado, foi também selecionado e organizado, e assim então se compôs o Evangelho numa primeira etapa. Depois ele sofreu também algumas mudanças até a sua redação final. Supõe-se que o quarto Evangelho ele tenha sido escrito todo em grego, por isso que de vez ou outra a gente vai recorrer ao grego para entender melhor o sentido das suas frases. Uma outra coisa importante é a questão da data e do lugar. Hoje há um consenso entre os teólogos e os biblistas que a composição final do Evangelho de João tenha sido entre o ano 90 e 95. Portanto, seria o Evangelho mais tardio, né? Marcos por volta do ano 70, 75, Mateus e Lucas mais ou menos ano 80, 85 e João ano 90, 95. E onde é que ele foi escrito? Aí nós temos três possibilidades. Pode ser que ele tenha sido escrito em Éfeso, né, lá na Ásia Menor. Outros acreditam, como um dos textos mais antigos, uma das cópias mais antigas do Evangelho de João foi encontrada no século II, em Alexandria do Egito, acredita-se que foi lá que tenha sido escrito. Outros ainda, pela semelhança com os escritos de Santo Inácio de Antioquia, acredita-se que o Evangelho foi escrito também em Antioquia da Síria. Enfim, existem vários os testemunhos, né, de que tenha sido ali ou aqui, mas o importante é que a palavra de Deus chegou até nós. Para quem ele escreveu? Quais eram os primeiros destinatários aí da sua obra? Uns dizem que foi para gregos que se converteram para o cristianismo, pagãos que vieram para o cristianismo, outros que eram judeus que vieram para o cristianismo, mas Dodd, também um dos grandes teólogos biblistas, diz as duas coisas, né? Tanto para o povo que veio do paganismo, como para o povo que veio do mundo judeu, né? Do judaísmo. Isso porque ele explica alguns detalhes, né, judaicos. Em outras ocasiões, esses detalhes já estão evidentes ali, como se o leitor já conhecesse o costume judaico também. O que mais que a gente precisa saber? Uma coisa importante. O Evangelho de João é o Evangelho dos sinais, né? João evita a palavra milagre, porque o sinal precisa ter duas coisas. Ele precisa ter a ação em si, muito ligada, muito acoplada com a palavra.
Então, para ler os sinais, os milagres, entre aspas, né, no Evangelho de João, nós vamos ficar atentos a essas duas coisas. Como é o agir de Jesus, como é a ação dele, e unir esta ação com o que ele diz, o que ele fala, né, para que essa junção nos dê, então, aí a teologia mais correta da interpretação do Evangelho de São João. Ele evita, então, a palavra dinameis, que é poder, né? E usa a palavra semeion, que é sinal. Então, não fala tanto do poder de Jesus, mas daquele ato como um sinal, daquelas palavras como um sinal. Nós vamos entender muito bem isso quando você olha assim o conjunto do Evangelho como um todo. Mas quais seriam, então, esses 7 sinais? As bodas de Caná, a cura do filho do funcionário real, a cura do paralítico, multiplicação dos pães, Jesus que caminha sobre as águas, cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Então, esses seriam os 7 sinais. Mas depois tem o relato da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que seria então o grande sinal, o sinal por excelência, como se estes 7 sinais indicassem, fossem, estivessem voltados, estivessem inclinados para o grande sinal da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é o mistério pascal. Tanto que se você ler Bodas de Caná, você vai perceber que a mãe de Jesus, pede que ele faça ali o milagre do vinho, o sinal do vinho. E Jesus vai dizer o que para ela? Minha hora ainda não chegou. Porque a grande hora vai ser o grande sinal. A hora de Jesus, se você for, quando a gente for ler lá na frente, você vai ver, é chegada a hora. A cruz, a paixão e ressurreição é a grande hora de Jesus, o grande sinal. É importante que a gente também entenda isso. Mas pegando a nossa Bíblia, então, nós vamos para João, capítulo 1, vamos começar, então, ali a nossa leitura. E, desde assim, do primeiro versículo, a gente já percebe que esse prólogo, tem um título ali, prólogo. Esses títulos da Bíblia não fazem parte das Sagradas Escrituras, eles foram colocados ali para facilitar a nossa leitura, mas não estão ali originalmente, Então se descobriu que existe esse prólogo, que provavelmente ele foi escrito no final do Evangelho. Quando terminou de escrever todo o Evangelho, se escreveu, pegou então os principais temas do Evangelho e foi então composto esse prólogo. É como uma sinfonia, Você pega um instrumento aqui, outro ali, e vai compondo então ali uma sinfonia, uma nota ou outra, para que se faça então uma sinfonia, uma orquestra, Foi assim então que João fez o seu prólogo. É uma sinfonia muito bonita, é quase uma canção lírica, Muito assim, poema, O poema, a parte poema dela é muito forte. Então a gente precisa entender também isso para que essa linguagem lírica que começa então aqui, é como uma introdução que leva para a prosa que vai depois durante todo o Evangelho. Mas vamos pegar então a primeira frase ali, o versículo 1, bem o comecinho. No princípio era o Verbo. Se você perceber, e ir lá para o Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis, você vai perceber que João, ele começa o seu evangelho com as mesmas palavras do Gênesis. Lá no Gênesis, capítulo 1, está escrito: no princípio, Deus criou o céu e a terra. E o que João está dizendo aqui, então? Primeiro que ele faz uma ligação, ele faz uma ponte entre o seu evangelho e o livro do Gênesis, o livro das origens, dos princípios. E o que ele está dizendo? No princípio era o Verbo. Mas também essa é uma tradução, talvez nós poderíamos dizer, no princípio já existia, esse era
está nesse sentido mesmo, de já existir. No princípio já existia a palavra. Isso quer dizer que antes de Deus criar todas as coisas, antes da criação do mundo, antes mesmo do Gênesis, já existia o quê? A palavra. Mas o que é esta palavra? O verbo, né? Logos, em grego, que pode significar duas coisas. Primeiro, palavra, aquilo que nós conhecemos. Segundo, pode significar projeto. E aí a gente pode começar a entender que antes de tudo ser feito, tudo isso estava no projeto de Deus. Nada foi feito sem que estivesse dentro desse projeto. E tudo então se realizou. Engraçado que a teologia rabínica, ou mesmo entre os fariseus, se dizia que antes da criação do mundo existia a lei, as palavras. João toma muito cuidado no início do seu evangelho justamente para dizer, não existiam as palavras, existia a palavra, o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele não foi criado, ele não foi feito, né? Ele é gerado, e João utiliza muito esta questão da geração, porque a geração é comunicação da vida que se tem, comunicação da vida. Criação é outra coisa, é algo que não existia e passou a existir. Então tem sempre esta diferença. E o verbo estava com Deus, né? Esta palavra que vem, né? Aquelas palavras do judaísmo, do mundo rabínico, é então colocado no quê? É a palavra, é o verbo de Deus que já existia. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ele absolutamente nada foi feito. Olha só. E quando a gente pensa na palavra, até tem um erro que o pessoal comete muito na liturgia, eu já ouvi várias vezes este erro. Às vezes, em determinado momento, se diz palavras do Senhor, ou pior ainda, estas são as palavras do Senhor, graças a Deus, né? Estas são as palavras da nossa salvação. Jamais se diz isso, porque quando a palavra se fala, quando se diz, a Sagrada Escritura diz da palavra, do verbo, e se você perceber na sua Bíblia, o verbo está escrito em maiúsculo, porque não se refere a essas palavrinhas aqui, artigo, preposição, verbo, substantivo. Não são estas as palavras que nos traz a salvação, não são essas as palavras que nos dão vida, mas é a palavra. E a palavra é uma pessoa. Por isso que a gente na liturgia diz palavra do Senhor ou palavra da salvação e nunca, jamais palavras, né? Palavras. E também aqui, tudo foi feito por meio dele. Deus criou todas as coisas, tudo que existe. E também aqui, João utiliza essa expressão para dizer o seguinte, em Deus não existe o antagonismo bem e mal, o lado bom e o lado ruim de Deus. É como se as coisas boas fossem criadas pelo lado bom de Deus, como as coisas ruins fossem criadas pelo lado ruim de Deus. Não, Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Disse várias vezes o livro do Gênesis. Tudo era bom. E viu que tudo era bom. O mal, né, existe, porque na verdade o mal é a ausência do bem. Onde falta o bem, onde falta o amor, o que resta? Né? Então, é preciso que a gente entenda que João já coloca aqui no seu evangelho este detalhe. Né? No versículo 4, diz assim: o que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Segundo a escola rabínica,
O mundo ele foi criado por 10 palavras, que seriam os 10 mandamentos da lei de Deus. João vai dizer não. O mundo foi criado tendo a palavra, que é uma pessoa, que é o Messias, o Cristo, que depois nós conhecemos, Jesus, que se encarnou, né? Então é a palavra. Isso sempre precisa estar muito claro aqui na nossa mente. Para quê? Para dar vida. Se você se lembra, lá no Gênesis também, vejam como faz referência ao Gênesis. Quando se pega, então, aquele boneco de barro, o que Deus faz com aquele boneco? Sopra o hálito da vida. Então, qual é o plano de Deus? Qual é o projeto de Deus? Dar vida ao homem. Por isso que o pecado, na verdade, é a negação da vida, né? O pecado leva à morte. E Deus, desde o início, quis dar ao homem a vida. E é por isso que a gente entende a força das palavras de Jesus, que nós vamos ver mais tarde. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. O que diz o versículo 4? O que foi feito nele era a vida. Esta é a introdução da introdução. São os primeiros versículos do prólogo. Tem muita coisa ainda vindo aí para frente, coisas belíssimas que você, é claro, não vai perder. E se você está gostando, deixa o seu like aí, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, convide os seus amigos para fazer parte do nosso grupo de estudos, toda segunda-feira, às 8h30. Deixe também o seu comentário. Se você não se inscreveu, é turista por aqui, coloque lá e também se inscreva para você ser avisado toda segunda-feira, lembrado de que nós temos um vídeo do estudo de São João. Em todo caso, desejo para você uma semana abençoada. Nos vemos então na próxima segunda-feira para continuar então o estudo do prólogo do Evangelho de São João. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.